Vamos lá, começar a sexta-feira. Até agora, a Aeronáutica, o Ministério da Defesa, o GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional, enfim, ninguém conseguiu explicar como é que um sargento Manuel Silva Rodrigues da Aeronáutica, conseguiu entrar a bordo daquele avião da FAB, que dava apoio à viagem do presidente Bolsonaro, levando 39 quilos de cocaína bem pesados, né? Não tinha 40 não, 39 quilos. Ontem foi dia de ministros se manifestarem, da própria FAB vir a público para dizer que uma investigação foi aberta e, apesar do discurso, todos dizerem que querem uma punição severa para o sargento, como todos nós queremos, né? Algumas declarações dadas tentaram minimizar a gravidade do caso. No Japão, o ministro Augusto Heleno, do GSI, disse que foi falta de sorte e fez uma promessa de que a segurança a partir de agora será reforçada. Segundo ele, não há gente suficiente para manter a fiscalização de maneira permanente nas aeronaves. O ministro disse que na hora que ele, o presidente, entram no avião, a bagagem é vistoriada. Mas no caso do sargento, por exemplo, chegou muito antes. Mas essa história de chegar muito antes, e aí? Passou pelo controle? Não passou pelo controle? Alguém ali fez vista grossa, né? Falou, passa essa mala aí, não tem problema não. E na mala tinha problema, 39 quilos de cocaína. O comando da Aeronáutica impôs sigilo agora na investigação que está sendo realizada. O Leandro Prazeres, do UOL, destacou que, apesar de o sargento da Aeronáutica ter sido flagrado com 39 quilos de cocaína e permanecer detido na Espanha, ele vai continuar recebendo salários de R$ 7.200, até que seja condenado pela Justiça Militar aqui do Brasil. Você vê como é que é a lei, né? Mesmo com um batom na cueca desse tamanho ou com uma mala cheia de pó, até que toda a burocracia se resolva, finalmente ele seja condenado pela Justiça Militar, o sargento traficante aí vai seguir recebendo salário de R$ 7.200. A consultoria jurídica do Ministério da Defesa diz que o inquérito aberto pela FAB deve durar em torno de 60 dias. É mais um constrangimento para o Brasil, para o governo, ainda mais agora que o presidente Bolsonaro está no Japão, participando da cúpula do G20. Mais do que nunca, os olhos do mundo estão voltados para o Brasil nesse momento de discussões duras, acaloradas, né, envolvendo acordos comerciais, acordos climáticos. A gente vai falar um pouco mais sobre isso mais tarde, mas não precisava ter esse escândalo, né? Tráfico internacional de drogas nessa hora, aliás, nem nunca, né? Mas nesse momento em especial que o presidente Bolsonaro está no exterior. Enquanto o militar brasileiro está lá detido na Espanha, por aqui, uma operação da Polícia Federal prendeu 3 assessores ligados ao ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Na verdade, é um assessor especial do Ministério e outros 2 são ex-assessores do ministro, todos acusados de participar do esquema das candidaturas laranjas em Minas Gerais. Além da prisão do Matheus von Rondon, que era quem cuidava dos contratos do PSL em Minas Gerais, com as gráficas, empresas fornecedoras eleitorais que estão sendo investigadas, também foram presos outros 2 ex-assessores do gabinete do ministro Álvaro Antônio. São eles, Robertinho Soares. Eu acho mó legal quando o cara chega assim, o Robertinho, chama o Robertinho aí. O Robertinho é o ex-assessor, Robertinho Soares. E o outro, que é aquele nome que você precisa ler 500 vezes, né? Que é o Raisander. É o primeiro nome dele? É o primeiro nome dele, Raisander com H. H, Raisander de Paula, que coordenaram as campanhas do PSL que estão aí sob suspeita. E eu acho curioso que ontem o PSL, o partido que também é do presidente Bolsonaro, soltou uma nota reclamando que a operação da Polícia Federal, que convenhamos, é comandada hoje pelo ministro Moro, se você ver no final das contas, né, se tratava de uma perseguição política. E já vimos esse mesmo discurso em outros carnavais, na verdade em todos os carnavais. E mais curioso ainda porque bem em Minas Gerais, onde deputadas que foram eleitas e que não foram eleitas do mesmo partido do PSL denunciaram ter sido coagidas a agir de maneira ilícita. A Polícia Federal realiza a operação e as prisões. E aí, onde está a perseguição, né? Perseguição seria, por exemplo, se houvesse uma denúncia em Minas Gerais e a operação tivesse sido no Acre, por exemplo, né? Teria sido no Rio Grande do Sul, mas não, em Minas Gerais. E aí eu volto a perguntar ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Por que, presidente, o senhor mantém esse ministro do Turismo todo enlameado, agora com 3 assessores sendo presos no cargo? Que raio de falta faria para o país se o Marcelo Álvaro Antônio fosse mandado embora? Não tem lógica.
Quando tem uma briga, uma discussão aqui no estúdio da Band News FM, né? E em muitos lugares, no campo de futebol, com o teu vizinho, né? Normalmente tem um limite da briga. Muitas brigas vão lá, sei lá, você não sei o quê, sei lá, tal. Normalmente o limite é ultrapassado quando você coloca a mãe no meio, né? Ó lá, xingou a mãe para tudo, né? Ultrapassou ali uma barreira que não pode ser ultrapassada, porque aí o bicho pega, aí tem agressão, aí tem soco. Ou alguém decide parar a discussão porque o nível ficou baixo demais. Não, você falou da minha mãe, eu vou parar essa discussão aqui, chega. Eu queria entender qual seria o botar a mãe no meio pro presidente Bolsonaro. O que seria baixar o nível para provocar a demissão de alguém do governo? A corrupção não me parece que seja. Se tem ali um ministro que desde antes de assumir o cargo tem contra ele uma série de denúncias e ontem foi alvo dessa operação na sua copa, na sua cozinha, com 3 assessores sendo presos. Após a operação da Polícia Federal, membros do governo vieram a público para dizer que o Marcelo Álvaro Antônio segue no cargo. O ministro Onyx Lorenzoni falou, não, tá tudo certo, ele vai continuar por lá. Lembrando que o presidente Bolsonaro foi eleito justamente com o discurso de combater a corrupção que a gente viu nos governos petistas. E qual é o grande projeto até agora do ministro do Turismo ao longo desses 6 meses que justifique esse desgaste ao presidente, que está sendo constrangido já por causa do escândalo da prisão do sargento com drogas no avião da FAB e agora também toda essa história? A impressão que dá é que para o Bolsonaro demitir tem que ser algo contra a tal da ideologia. Só para lembrar, na semana passada, né, a saída do ex-presidente do BNDES, Joaquim Levy, e de um diretor do banco. O limite para o Bolsonaro é não obedecer a uma ordem, é praticar um desacato à sua autoridade. Mas o presidente se esquece que governa e presta contas para os que votaram nele, ou não. E que a falta de ação em casos como esse é um desacato e dos mais graves ao povo brasileiro. Se ele, seu governo, boa parte do eleitorado são completamente intolerantes a qualquer lembrança do PT por causa dos escândalos de corrupção, e isso fazem bem, o presidente deveria ser o primeiro a querer afastar qualquer suspeita de corrupção debaixo do seu nariz, no seu governo. O que falta para esse ministro do Turismo ser mandado embora? Para completar, além da falta de fiscalização que permitiu que um soldado, um sargento, entrasse com cocaína no avião da FAB e que poderia colocar em risco a segurança do presidente, e agora de um ministro sujo que nem pau de galinheiro, de seus ex-atuais assessores sendo presos, acusados de corrupção, o Brasil ainda precisa ver um outro membro do governo quebrar o decoro várias vezes em várias esferas. Trata-se do ministro da Educação, Abraham Weintraub, que ontem fez aquele trocadilho, né? Aquela coisa idiota que a gente falou mais cedo, né? Comparou com drogas os ex-presidentes Lula e Dilma num tweet que eu demorei para acreditar que não era falso, né? Fui lá ver se tinha aquele avisinho, né, azul, para saber que o tweet era de fato dele, o Twitter era de fato dele. Muito bem, esse ministro quebra o decoro na esfera política porque comprova mais uma vez que é um absoluto incompetente ao repercutir um caso que afeta diretamente a imagem do governo, que ele teoricamente deveria representar. Na esfera da educação, que obviamente passa longe, né, da pessoa do Abraham Weintraub, a piada rasa, de mau gosto. Um ato inadmissível que seria motivo para a demissão de qualquer alto executivo de uma empresa. No setor privado, por exemplo. Imagine você, ouvinte, em sua rede social, um fato grave que envolve o presidente, o diretor, o CEO, que seja da sua empresa, e ainda fazer uma piada de mau gosto envolvendo, por exemplo, antigos gestores. Ah, se fosse o ex-presidente da minha empresa, o ex-executivo da minha empresa, que é isso? Seria demissão na certa. Mas mesmo de péssimo gosto, como não teve a mãe no meio, né? Pelo contrário, estava alinhado ali com o discurso da briga ideológica, aí parece que está valendo. Então, por enquanto, fiquemos com o ministro acusado de corrupção, com 3 assessores presos, e com o ministro da Educação, que só deseduca. Resta saber até quando. Detalhe, hein, para terminar. A aprovação do governo Bolsonaro continua caindo. Segundo a última pesquisa, divulgada ontem pelo Ibope, passou de 35% para 32%, sendo que
O aumento mais expressivo na desaprovação das políticas do governo foi, adivinhem, na área da educação. O índice de desaprovação subiu de 44% para 54%, segundo a pesquisa. E o ministro Weintraub está aí, fazendo piada de péssimo gosto. Na pesquisa anterior, que já havia mostrado uma queda da popularidade, o próprio governo admitiu que tinha acendido a luz amarela. Agora, a coisa piorou. Houve uma nova queda. Acendeu a luz laranja. Então tá acesa a luz laranja, presidente. Que não deixe chegar a luz vermelha. Até porque, como o senhor bem sabe, o vermelho é coisa de comunista, né, presidente? Então vamos tocar o barco aí.